funciona, como é que Deus vai purificar a igreja? Se somos todos impuros, como é que Deus vai purificar esse povo rebelde, teimoso, cabeçudo, né? Na linguagem popular, né? Assim foi Israel também, eram muito teimosos. Deus o conduziu através do deserto com muito carinho, com muito amor, operando milagres, né? Operando ali com grande poder, e o povo sempre puxando a carruagem em sentido contrário. E Deus diz lá no livro do profeta: com amor eterno te amei, com a benignidade te atraía. Como será a purificação da igreja nos últimos dias? O que será feito para que a igreja possa se tornar pura, a ponto de, quando Cristo aparecer novamente, possa levar um povo zeloso e de boas obras? Eu quero ler o pensamento que está no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Aqui nesse capítulo, versículo 12 até o versículo 17. Capítulo 21, versículo 12 a 17. Aqui fala sobre a purificação do templo, é o subtítulo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram todos ter com ele ao templo, cegos e coxos, e também os curou. Vendo então os principais da sinagoga e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pelas bocas dos meninos pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Bom, nesses versos, nós vemos ali como Jesus reagiu diante da irreverência, diante da falta de respeito dos que estavam ali na frente do templo, vendendo, conversando alto. E Jesus se indignou com aquilo ali, né? Porque quando nós chegamos à casa de Deus, à presença de Deus, nós temos que ter bastante respeito, reverência, porque a casa de Deus chega a chamar a casa de oração, e não covil, como Jesus viu ali, né? Muitas vezes, irmãos, nós não estamos vendendo nada dentro da igreja. Não se vê hoje vendendo pombas e animais na igreja. Mas a maneira como nós estamos chegando à presença de Deus é tão ruim para Jesus, é tão degradante ele ver a maneira como nós nos portamos na casa de Deus. Mas não é só isso. O que está interior no templo de cada um de nós também indica que mercadoria nós temos hoje. É isso mesmo? Por exemplo, hoje, devido à tecnologia, eu vejo assim, muitos irmãos na hora do culto com o telemóvel vendendo mercadoria. É ou não é? É, porque você está conversando com outras pessoas, assuntos que não tem nada a ver com a mensagem, com a palavra de Deus. Vocês também estão sendo um cambista. E se Jesus estivesse aqui, irmãos, com aquele mesmo espírito, com aquela chibata na mão, eu não sei se quantos não pegariam umas boas chibatadas de Jesus para largar que está vendendo dentro do templo. Não seria assim, mais ou menos assim? É. Como que a igreja será purificada do mal, do egoísmo? Como que a igreja será purificada de todos esses pecados que nós carregamos em nossas mochilas, em nossas malas, né?
Como é que será purificado tudo isso? No Evangelho de João, no capítulo 2, comentando sobre o mesmo episódio, olha só o que diz. Versículo 13, João, capítulo 2, versículo 13 a 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito as azógues de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua causa completa me devorará. Então veja só como é que Jesus tinha um zelo tão impressionante com a casa de Deus. Tá certo? Com a casa de Deus. Irmãos, vamos agora ler alguns pensamentos do Espírito Profético. Testemunho para a Igreja, aliás, Testemunho Seleto Mundial, volume 3, diz assim a serva do Senhor: purificará a sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim do seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de provações, olha aqui, ó, como é que Deus vai purificar a igreja? Tudo o que ele traz sobre a igreja em prova de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Então, as provas que nós enfrentamos é com o objetivo de nós termos com Ele. E, recentemente eu fiz uma pregação, não sei se foi aqui ou em Montijo, sobre esta palavra piedade. Acho que foi aqui mesmo. O que significa piedade? Isso que eu falei aqui, foi sábado passado, parece, né? A piedade é mais comunhão com Deus, estudo da palavra, né? Então veja só, então, à medida que vêm as provas, nós precisamos aproveitá-las, porque é o seguinte, é quando nós somos provados, é que procuramos a Deus. Então é importante nós sabermos que através das provas Deus transforma a nossa vida em uma forma mais piedosa. É interessante dizer que para todos Ele tem uma obra a fazer. Tem de haver um constante aumento e progresso. A obra tem de estender-se de cidade em cidade, de país em país, de nação em nação, movendo-se constantemente para cima, para frente e para cima, e estabelecida e fortalecida e firmada. Então o objetivo que Deus quer alcançar é que nós sejamos transformados para que o Evangelho, ao ser pregado, possa ter um efeito maior e mais preciso. Primeiros Escritos, 271, diz assim: ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Então, assim, os que estiverem revestidos da armadura de Deus falarão com poder do Evangelho. E isso produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. O que quer dizer isso? Tem muitas pessoas hoje que não aceitam de forma alguma o Evangelho por causa de um pastor de uma igreja, por causa de um irmão de uma igreja, por causa de um irmão da própria carne, do próprio sangue em casa, porque o marido não aceita, você não vai aceitar. Então as pessoas estão de uma forma direta ou indireta amarradas. Mas vai chegar um tempo que esses laços familiares serão cortados. E as pessoas vão poder aderir livremente para fazer a vontade de Deus. Havia um estado com fome e sede da palavra. Eu trabalhei numa igreja em São Paulo,
bem numerosa, natural vinho. E lá tinha uma irmã que faleceu agora há poucos tempos, está com uns 2 meses que essa irmã faleceu. E ela contou como foi que ela aceitou a Jesus. Ela morava do lado da igreja. Ela morava do lado da igreja. Mas o marido não aceitava de forma alguma visita de ninguém, não aceitava que lesse a Bíblia dentro de casa, e ela ficou com aquela angústia. Um dia ela estava dentro de casa e começou a ouvir os hinos que a congregação estava cantando. E ela achou tão bonito aquele hino, e aquele hino chamou a atenção dela. E quando chegava na hora da escola sabatina, esta irmã ia para dentro do banheiro e fechava a porta, dentro da calça de banho, fechava a porta e só saía dali quando terminava o culto divino. Então ela acompanhava a lição da escola sabatina, os louvores e também a pregação. Certo? Quando o marido dela morreu, ela chegou e disse: agora eu quero batizar nessa igreja. Entende? Ela não podia porque ela estava presa a quem? Ao marido. Né? E nos últimos dias nós vamos ver pessoas entrando na igreja livremente. Agora eu vou servir a Deus. Amém. Que há muito tempo eu tive fome e sede, mas não pude por causa de meu parente, de meus familiares. Irmãos, esta forma. Agora vejam só. O que foi agora? Esta lhe era mais querida e preciosa que a vida. Quer dizer, a verdade era mais preciosa que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, nesse período, ninguém vai ficar amarrado. Ninguém vai ficar amarrado. Todos vão sair livremente para servir a Deus. Agora, também tem um outro lado. Como é que Jesus vai purificar a igreja, irmãos? Eu quero que os irmãos aprendam bem, porque o que eu vou ler agora se aplica a nós. Primeiros Escritos 271 também diz assim: os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás. Então, os indiferentes e os descuidosos, né, esses que hoje, na hora da pregação, estão aí se conectando com a internet, conectados no Facebook, esses que estão mandando mensagem para o WhatsApp são indiferentes. São indiferentes e descuidosos. A mensagem está sendo pregada aqui no púlpito, mas a atenção está onde? Lá fora da igreja. O que vai acontecer? Serão deixados para trás. É isso que está escrito no Espírito Profético. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Se você não quiser perder a sua salvação, atente em cada minuto do tempo que nós estamos vivendo. Tempo só mesmo. Quero dizer mais uma coisa para os irmãos. E seu lugar foi imediatamente preenchidos por outros. Então aqueles indiferentes, descuidosos, que estão na igreja só para encher o banco, para preencher ali a vaga, né? Irmãos, eu quero falar bem claro para os irmãos. Irmãos que chegam atrasados na escola sabatina, irmãos que não estudam a lição, irmãos que não estudam a Bíblia, irmãos que não têm um espírito irreconciliáveis, irmãos que olham para a vida dos outros comentando com terceiros, todos esses estão incluídos nesse. Indiferentes e descuidosos. Eu não quero que nenhum dos irmãos se percam. Meu desejo é que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. É por isso que nós estamos trazendo essa mensagem aqui, porque é o seguinte: nós estamos percebendo ultimamente que está havendo um despertamento de pessoas de fora para ouvir a palavra. E está havendo um cochilo muito grande de muitos que estão dentro do aprisco. Então nós temos que ter muito cuidado. Será se essas pessoas que estão vindo não vieram para tomar o teu lugar? O que a Bíblia diz? Tem cuidado para que ninguém tome o quê? A tua coroa. É isso que a Escritura diz. Tome cuidado, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Então nós precisamos vigiar muito nisso. Então eu estou falando aqui sobre a purificação da igreja. Deus vai trazer muitas almas que estão com fome, com sede, e aqueles que estão ricos e enriquecidos, que nada tem falta, vão ficar aonde?
em completas trevas. Eu vou ler o texto agora completo. Os descuidosos e indiferentes que não se uniram com os que prezaram suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas. E seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhe agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Então nós precisamos ter cuidado. Irmãos, foi-me mostrado, diz a serva do Senhor, que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte para esperar, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para deles remover o defeito e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro ano, serão achados em falta. Queridos, Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos ficar sem esse poder que vai ser derramado. Sim. Esse aqui é terceiro testemunho seleto. Testemunho seleto, página 214. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar sem esse poder. Os irmãos estão entendendo? Não podemos ficar sem esse poder do Espírito Santo. Não podemos ficar sem essa graça, porque isso aqui determinará se nós iremos para a eternidade ou não. Ninguém vai entrar no céu sem esse poder. Está bem claro? Ninguém. Esse poder é justamente para nós expandirmos o Evangelho. Está certo? Expandirmos o Evangelho. Irmãos, aqui diz também, o refrigério ou o poder de Deus atingirá só os que houverem para ele preparado. Recapitulando, o refrigério ou o poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo um trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito e aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Outra coisa, outro pensamento que está no segundo volume para a igreja, aliás, no quinto volume, Testemunho para a Igreja, volume 5, aí no 80 e 81 diz: os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que Ele limpará completamente a eira. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado de veste angelical, enganará, se possível, até Jesus. Irmãos, haverá muitos deuses e senhores, soprará todo o vento de doutrina. Estamos preparados para enfrentar isso? Nós estamos preparados. Quando vier essas doutrinas aí que vem aí, porque muitas pessoas, a gente ouvimos cada coisa de determinadas doutrinas, e eu quero dizer para os irmãos que virão mais ainda. E se nós não estivermos alicerçados na palavra, seremos completamente levados por todo vento de doutrina. Está certo? Todo vento de doutrina. Eu não quero criticar aqui, eu só quero citar um exemplo para os irmãos. Dias atrás, no Brasil, um pastor foi esfaqueado, pastor evangélico. Dentro da igreja, ele foi esfaqueado. Levou um golpe no pescoço, foi para o hospital, fez a cirurgia e ficou vivo. O que ele fez? Pegou a camisa, que ele estava vestido suja de sangue, levou para a igreja, comprou um grande lençol, esticou dentro da igreja e passaram aquela camisa com o sangue dele no tecido, naquele pano, e os fiéis passavam multidões por debaixo uma multidão por debaixo desse manto lá, dizendo que também estariam recebendo a bênção da purificação pelo sangue do pastor. Imagina só, né? Qual é o sangue que nos purifica? É Jesus. Jesus. E um homem pecador, coitadinho dele, né?
achar que pode o sangue dele purificar uma igreja, né? E a multidão, as pessoas inteligentes, pessoas estudadas, passando ali. Irmãos, estamos vivendo nos últimos dias, né? Quando eu vejo essas coisas, eu digo, não, eu já pensei que já vi tudo, mas ainda estou vendo mais coisas ainda acontecer. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos assim, só existe uma coisa que vai nos livrar, é o conhecimento da palavra. Nós não podemos perder o conhecimento. Irmãos, é interessante dizer para os irmãos também que na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Certo? Hoje o homem está sendo exaltado aí para todo lado, mas na última obra, poucos grandes homens vão estar empenhados. Está bem claro? Quero que os irmãos atentem isso. Os presumidos independentes de Deus, Ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no último tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não se prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada, mas pode, sobre um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro ouro, aliás, o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos as estrelas, e se acham ali, fixas no firmamento, mas os olhos não a distinguem. À noite contemplamos em seu genuíno brilho. O que ela quer dizer com isso? Muitas vezes nós podemos estar num tempo de paz, ou tudo bem, ou em aflições, mas na noite mais escura da nossa vida, momentos difíceis, aí podemos sentir a mão de Deus conosco. O que ela está dizendo aqui, irmão Alex, é que hoje nós não enxergamos o ouro que está aí nessas igrejas. Mas vai chegar um dia que esse ouro vai ser pano. Quando a igreja estiver sendo envolvido nas provas, esse ouro vai aparecer. Tá certo? Esse ouro vai aparecer. O que está dizendo aí que é isso. Olha só o que ela diz assim. Eu vou completar agora o texto para os irmãos entenderem melhor. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se ao escárnio, insulto, ameaças e prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que só é aparência. Muitas estrelas, agora lá, o assunto lá, olha. Muitas estrelas cujo brilho temos admirados então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo em lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Está bem claro? Então veja só, se nós estamos aqui desfrutando, né, das vestes do santuário, dos ornamentos do santuário, e não estivermos revestidos da justiça de Cristo, será apresentado o quê? A vergonha da nossa nudez. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a lição como devo estudar, né? Se eu não me aplico, não tiro tempo para Deus, irmãos, não adianta, porque cedo ou tarde eu vou me apresentar despreparado. Está bem claro? Então, o nosso apelo é que nós tomemos, de fato,
o nosso compromisso com a palavra, estudemos, possamos nós nos firmarmos. Porque cedo ou tarde, os fraquinhos, os superficiais vão sair. Só vai ficar o ouro puro. Irmãos, o que a Bíblia chama de ouro na Bíblia? É o quê? A fé. Certo? A fé é o quê? O ouro. A fé tem que ser provada no fogo, para que possa brilhar como ouro quando é provado. Não esqueçam desse detalhe. A nossa fé será provada. Será provada. Muitas coisas que nós falamos na Bíblia, que nós pregamos, muitas pessoas não entendem por falta de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Oração, muita oração. Irmãos, diz que esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Não vamos esquecer. Olha só, não vai longe o tempo que a prova envolverá a todos. A marca da besta será recomendada com insistência. Diz aqui também o seguinte: o povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida, e diante do perigo comum cessará a luta pela supremacia. Não haverá mais disputa. Quem será considerado maior? Lembra do texto que eu li para a oração? Nenhum dos crentes dirá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O testemunho de cada um será o testemunho de todos. E me apego a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Precisamos disso. Precisamos pegar mesmo as Escrituras e estudar com Irmão, sabe quantas horas Martinho Lutero estudava a Bíblia por dia? Irmão, Martinho Lutero, ele passava de 4 a 8 horas por dia estudando. Eu vejo hoje muitos pegarem a Bíblia e estudarem, lerem apenas, e quando se pergunta o que leu, já não sabe mais explicar. Por quê? A mente não está ali. A mente não está ali. Certo? A mente não está. Quero dizer para os irmãos o seguinte: assim será a verdade introduzida na vida prática, de modo que seja respondida a oração de Cristo pronunciada justamente antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim. Nossas convicções necessitam ser diariamente renovadas por meio de humilde e sincera prece e leitura da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que cada um de nós tem sua individualidade e cada um precisa sustentar firmemente suas convicções, temos de conservá-la como a verdade de Deus e na força que Ele nos outorga. E se não fizermos, serão arrancados. Se não o fizermos, serão arrancados de nosso contato. Irmãos, nós estamos hoje com grandes problemas na questão da leitura. Muito. Eu me preocupo muito, porque o povo parou de estudar, parou de ler, parou de examinar as Escrituras. Jesus falou no Evangelho de João assim: examinai o quê? Paulo fez uma advertência tremenda para Timóteo. O que ele disse? Esse foi a Tito, né? Esse foi a Tito. A Timóteo ele disse assim: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tenha do quê? Que maneje bem o quê? A palavra da verdade. Irmãos, como hoje nós precisamos de homens que saibam, de jovens, homens e mulheres, crianças que saibam manejar a verdade. Hoje precisa-se muito mais. Certo? O que acham os irmãos, os reformadores, como que eles encaravam as Escrituras? Sério? O corpo e alma. Que coisa.
John Andrews foi o primeiro missionário a ser enviado a um país estrangeiro dentro dos adventistas. John Andrews, ele colocou nas paredes da memória o Novo Testamento inteiro. E ele disse que se fosse queimar todo o Novo Testamento, ele que era capaz de reproduzir palavra por palavra, sem errar nenhuma. Cadê as mentes de John Andrews hoje no século XXI? Irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras. Ellen White diz que nós devemos pendurar na parede da memória porções inteiras das Escrituras Sagradas. Nós vamos precisar disso quando nós estivermos diante dos tribunais, testificando da palavra. Que nós não poderemos levar a Bíblia nem o telemóvel também, né? Vai ficar tudo, né? Hoje, a pessoa entra com o telemóvel em qualquer lugar, né? Qualquer coisa, liga ali o telemóvel, está aqui, o iPad está aqui, mas quando nós formos testificar, isso é proibido usar na parede aqui. Nós temos que falar tudo que está onde? Na mente. Na mente. E se não tiver nada na mente? Irmãos, é muito sério aqui a mensagem que nós pregamos. Eu quero concluir com o pensamento agora. Foi-me mostrados os que eu antes vira chorar e orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda ao seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhante a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado e a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto estava assinalado pela severa angústia íntima e resplandecia agora com a luz da glória do céu. Haviam alcançado a vitória e suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Então, foi visto o grupo de salvos com muita angústia, com muito sofrimento. Então é o seguinte, eu quero dizer para os irmãos que nós só teremos condições de enfrentar isso aí mediante uma comunhão íntima com Deus. Conhecer de perto. Certo? Irmãos, os irmãos estudaram hoje na escola sabatina a vida de Abraão. Foi fácil para ele subir ao monte com seu filhinho? Não foi fácil. Eu fico assim pensando o que ele pensava cada passo rumo ao Monte Moriá. É Moriá? É. O que ele pensava de Deus? Que Deus é esse? Eu não estou entendendo. O interessante é que na semana de oração, dezembro do ano passado, lá explica um detalhe, eu achei fantástico o texto lá, que diz assim, que a prova de Abraão não foi uma prova para esclarecer nada para a humanidade. A prova de Abraão foi para esclarecer o universo, que até então eles não entendiam por que Deus tinha que enviar o Messias, o seu filho. Entende? Eles não entendiam. Então a prova de Abraão diz que quando ele levantou a mão para matar o filho, que Deus disse, não é preciso mais você fazer isso, você tem fé em mim, aí o universo, agora nós entendemos por que. Então, irmãos, Abraão foi o pai da fé. E todos os filhos de Abraão terão que exercer fé também. Cada um de nós teremos que nos prepararmos. O texto para finalizar, Sofonias capítulo 3, 2, versículo 1 a 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a bragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, buscai... pode ser que seja escondido, que sejais escondido no dia da ira do Senhor.
Que Deus abençoe ricamente a sua igreja. Que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. O profeta disse assim: buscar-me-eis e quando me buscar, de todo o vosso coração. Invocar-me quanto? Não esqueçam disso. Que a graça de Jesus nos abençoe. Que Deus, seu amor, seja constante em nossa vida. Amém.